Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a invenção dos indígenas pelos europeus no período colonial. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Flávia Preto de Godoy Oliveira, do Instituto Federal de São Paulo. E a palavra índio é uma palavra inventada, é uma palavra criada, é uma palavra que foi sendo reproduzida ao longo da nossa história para, obviamente, identificar os primeiros habitantes do Brasil, né? Mas é uma palavra que não diz quem eu sou. É uma palavra que normalmente diz o que as pessoas acham que eu sou. É uma palavra, portanto, que não revela a minha identidade para as pessoas. O áudio que você acabou de ouvir é parte de uma palestra de Daniel Munduruku, professor e escritor indígena que destaca como a palavra índio foi inventada pelos europeus quando desembarcaram em nosso continente. A origem dessa palavra está associada ao Oriente, às Índias, que fascinavam os europeus do período com suas especiarias e relatos de grandes riquezas e seres exóticos. Um nome central para esse processo de invenção dos índios é o do navegador Cristóvão Colombo. Em seus diários, Colombo descreve as terras que encontrou em 1492 a partir das referências que ele tinha sobre o Oriente. Uma de suas principais influências foi o relato de Marco Polo, comerciante veneziano que, durante a Idade Média, publicou um livro de enorme sucesso, narrando os mais de 20 anos que passou viajando pela Ásia. De volta aos escritos de Colombo, percebemos que, em vários momentos, o navegador faz associações entre essas terras e seus habitantes com o Oriente. Ele, por exemplo, afirma ter encontrado indícios de que estaria perto do Japão ou das terras do Grande Khan, que seria um lendário líder oriental. Além disso, afirma ter encontrado ou estar próximo de produtos que ele pretendia encontrar na Índia. Vem daí a decisão de denominar os habitantes da região como índios. Essas referências, porém, não eram as únicas presentes nos diários de Colombo. Elas se misturavam com outras relacionadas ao paraíso terrestre, à presença de canibais, guerreiras amazonas e seres com apenas um olho ou com corpo de humano e cabeça de cachorro. Essas descrições mostram que Colombo trouxe em sua expedição uma série de referências, como passagens bíblicas, relatos de viajantes medievais, livros sobre seres monstruosos, que eram muito importantes para os europeus, mas que não tinham nenhuma relação com a terra e com os habitantes do nosso continente. Mesmo assim, essas referências foram fundamentais para os europeus transformarem os grupos étnicos que aqui viviam em algo genérico e homogêneo, os índios, e essa vasta porção de terras em um continente, a América. Esse processo de invenção dos índios não se limitou aos escritos de Cristóvão Colombo.
Ao longo dos séculos, os índios foram continuamente inventados e reinventados pelos europeus por meio de relatos, ilustrações, mapas e outros. Quando observamos esses documentos, percebemos que, muitas vezes, os povos ameríndios eram representados de forma muito negativa, a partir da premissa de que faltaria algo a eles. Não tem panos, nem de lã, nem de linho, nem de seda, porque não precisam deles. Não tem bens próprios, mas todas as coisas são comuns. Vivem ao mesmo tempo, sem rei e sem comando, e cada um é senhor de si mesmo. Além do mais, não tem nenhum templo, não tem nenhuma lei, nem são idólatras. Entre eles não há mercadores, nem comércio das coisas. Essa descrição extremamente negativa que acabamos de ouvir está presente em uma carta atribuída a Américo Vespúcio, outro navegador italiano que, assim como Colombo, trabalhou para portugueses e espanhóis no período da expansão marítima. A propósito, o nome do nosso continente é uma referência a esse navegador. Após ler a carta que acabamos de citar, um cartógrafo alemão decidiu atribuir o nome América às terras que estavam sendo descobertas pelos europeus. Depois de muitas idas e vindas, além de nomes alternativos como Índias Ocidentais, o nome América acabou predominando. Ainda sobre a carta atribuída a Américo Vespúcio, percebemos que o autor descreve os indígenas sempre a partir da lógica de que lhes faltaria algo, seja cultura, religião, leis, o que obviamente foi e ainda é utilizado como uma forma de inferiorizá-los em relação aos europeus. Com o passar dos anos, o processo de invenção dos índios ganhou novas camadas. No século XVIII, por exemplo, europeus marcados pelo pensamento iluminista adaptaram e reforçaram essa imagem, que representava o índio a partir da ideia de que faltaria algo a ele. Eles são de uma preguiça imperdoável, não inventam nada, não empreendem nada e não estendem a esfera de sua concepção além do que vem. Pusilânimes, covardes, irritados, sem nobreza de espírito, o desânimo e a falta absoluta daquilo que constitui o animal racional os tornam inúteis para si mesmos e para a sociedade. O trecho que você acabou de ouvir foi escrito por Cornelius de Paul no final do século XVIII. Nesse discurso, o autor apresenta aspectos que, em sua visão profundamente preconceituosa e eurocêntrica, marcariam a inferioridade dos índios. Relatos como esse, produzidos pelos europeus, geraram fortes reações. Muitos autores escreveram cartas, livros e teses, rebatendo essa imagem negativa sobre a América e os americanos, gerando o que os historiadores denominaram como o debate do Novo Mundo. No entanto, mesmo entre autores que buscavam exaltar algum aspecto dos indígenas, persistia uma forte inferiorização, a projeção de valores, crenças e comportamentos importados da Europa. Essa lógica, infelizmente, continua atual ainda hoje. Para tentarmos romper com esses estereótipos tão fortes e duradouros, precisamos não apenas questioná-los, dando cada vez mais voz aos próprios indígenas, mas também compreender como ocorreu a construção desse processo de invenção que tentou apagar e silenciar boa parte dos povos do nosso continente. Para nos ajudar com essas e outras questões, temos prazer em receber hoje Flávia Preto de Godoy Oliveira.
doutora em História pela USP e professora do Instituto Federal de São Paulo. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz a dica da hora desta semana. No episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre como que os europeus projetaram seus valores, suas crenças, seus interesses nos povos indígenas e acabaram inventando uma imagem muito duradoura, muito estereotipada e preconceituosa sobre eles. A dica de hoje, então, vai no sentido contrário. A ideia é a gente contrastar um pouco esses discursos europeus, que a gente vai acabar abordando ao longo da entrevista, agora com outras vozes e olhares que vêm sendo produzidos pelos próprios indígenas no Brasil. Nesse sentido, a gente tem duas indicações que se desdobram. A primeira delas, não é uma dica, mas são várias dicas, são os livros do Ailton Krenak, que é um escritor, ambientalista e uma liderança indígena que vem produzindo muitas reflexões sobre o Brasil e o mundo atual, que acabaram compiladas em alguns livros. Por exemplo, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o outro A Vida Não é Útil, foram publicadas pela Companhia das Letras nos últimos anos. A segunda dica é o documentário A Última Floresta, lançado em 2021 e disponível na Netflix. Esse filme mostra alguns aspectos do cotidiano, da cultura, das crenças dos povos Yanomami a partir do ponto de vista deles mesmos, liderados pelo Davi Copenaua e que criaram o roteiro, interpretaram e desenvolveram toda a narrativa. Fica então a dica dessas vozes indígenas produzidas no Brasil nos últimos anos, o documentário A Última Floresta e os livros do Ailton Krenak. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso programa. Hoje temos o prazer em receber a professora Flávia Preto Godoy, professora do Instituto Federal de São Paulo, no campus Jacareí, que vai conversar com a gente sobre a questão da invenção dos indígenas. E o Calil vai começar com a primeira questão. Seja muito bem-vinda, Flávia. Olá, obrigada, Caio. E espero que a entrevista seja interessante para todos que ouvirem o podcast. Flávia, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu acho que para a gente começar, seria interessante a gente pensar no princípio da presença dos europeus aqui na América, retomando lá a chegada do Colombo. Para a gente pensar essa ideia de invenção dos indígenas por parte dos europeus, eu acho que a gente tem que levar em consideração que muitas das coisas mencionadas, muitos dos elementos que são identificados aqui na América remetem a referenciais da antiguidade clássica, como a Ilha de Atlântida, referenciais ligados ao Aristóteles, e também a questões medievais, como Marco Polo, os bestiários, né, aquelas listas com seres que viveriam em locais inóspitos, seres monstruosos, além, obviamente, de passagens e de personagens bíblicos. E você poderia um pouco mapear para a gente essas referências que estão presentes quando os europeus vão pensar e vão retratar os indígenas, a natureza americana? Obrigada, Calil. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Antes da gente mencionar os referenciais, eu acho que é bastante válido a gente comentar um pouco sobre o próprio termo invenção, né? Que nos remete a uma obra clássica dentro da historiografia sobre a América, que é A Invenção da América, do Edmundo O'Gorman. Quando a gente menciona, né, quando nós mencionamos o processo de invenção dos indígenas, a gente está enfatizando justamente como os diferentes grupos étnicos que viviam nessa massa continental que vai ser conhecida como América, né, posteriormente, como esses indígenas, esses grupos étnicos foram inseridos num conjunto de conhecimentos e na cultura europeia, né? E como essa inserção, ou num termo, né, bem ligado ao Edmundo O'Gorman, como esse aparecimento, né, que ele fala do aparecimento da América para os europeus, mas como esse aparecimento do indígena para os europeus foi um processo de apreensão, sim, mas também de criação. E como essa criação ela não se dá sem referências prévias.
A gente tem que pensar que o indígena ele foi inventado por e para europeus, então ele dialoga com uma cultura europeia e com um conjunto de conhecimentos disponíveis por esses europeus, né? Um segundo ponto que a gente precisa enfatizar, é importante para a gente compreender essa invenção do indígena e as referências usadas, são as formas de apreensão do mundo e de construção de conhecimento do período moderno. A gente não consegue entender como esse indígena foi inventado sem a gente entender como se conhecia algo no final do século XV e no início do século XVI. A gente está falando de um período que é anterior à Revolução Científica, um período em que algumas formas que na contemporaneidade são caras para a gente conhecer algo, como a observação, a empiria, a experiência, elas eram formas, às vezes, secundárias de se conhecer algo, de construir o conhecimento. Quando eu digo isso, não estou dizendo que a empiria, a observação, a experiência não tivessem importância. Tanto que a gente tem relatos e nos escritos sobre o Novo Mundo que uma das estratégias retóricas que se usa para garantir legitimidade daquilo que era exposto é justamente a ênfase no testemunho ocular. Um exemplo evidente disso é o Oviedo. O Oviedo ele vai se colocar como testemunho ocular como que esse relato é verdadeiro. Porém, nesse processo de construção, a experiência, a observação, elas não eram os princípios, os fundamentos para a construção desse conhecimento. Tem uma série de autores que vão pensar como o conhecimento é construído no período moderno, um deles, o Foucault. Esses autores eles vão enfatizar primeiro que os conhecimentos se estruturavam a partir das relações de semelhança, sejam elas analogias, proximidades, simpatias, e também por meio de relações emblemáticas e simbólicas. Então, todo conhecimento ele ia dialogar com essas relações de semelhança. O que eu quero dizer com isso? Esses conhecimentos do início do período moderno, eles tinham que estar dialogando com referenciais que eram encontrados nas autoridades, sejam elas clássicas, bíblicas, medievais. Porque as semelhanças, as similitudes e os elementos simbólicos que estavam nessas obras eram o que permitiam conhecer o mundo e seriam a fonte de diálogo para conhecer essa realidade americana. Não significa dizer que quando os europeus chegaram à América, chegaram ao Novo Mundo, eles não conseguissem observar o novo, o diferente. Mas, conforme o que a Janice pontuou no América, numa passagem que eu acho muito bacana da América Barroca, a construção do conhecimento ela se estruturava a partir de velhas significações. Embora se buscasse o novo, eram a partir das velhas significações que se estruturavam o conhecimento. Ou seja, por meio de um repertório de saber anteriores e ocidentais, foi possível que a América e sua natureza e seus habitantes fossem compreendidos e também hierarquizados, né? Pensando nos referenciais que compuseram esse repertório de saberes e que permitiram a invenção do indígena, a gente pode pensar assim nas 3 categorias que o Calil elencou, né? Os escritos medievais, os autores clássicos e também as referências bíblicas. Quando a gente pensa nesses escritos medievais, a gente está pensando muito nos relatos de viagens, né, que ocorreram após as cruzadas, né? A gente sabe que com as cruzadas ocorrem deslocamentos humanos em direção à Terra Santa, e com essas viagens começam a surgir uma série de relatos sobre localidades distantes, algumas delas reais, outras nem tanto. Então, tem relatos sobre a China, a Arábia, a Terra das Amazonas. E entre os viajantes mais conhecidos, a gente tem o Marco Polo e o Jean de Mandeville. O Colombo, né, quando estava viajando, ele tinha um exemplar do Livro das Maravilhas, que a gente sabe que tem com anotações, né, do Marco Polo. E a gente sabe que ele também conhecia obras como a do Mandeville. Embora as fronteiras entre o real e o fabuloso nessas obras fossem bem movediças, elas eram usadas como referências, inclusive geográficas. Nesse sentido, a gente pensar que o equívoco do Colombo, que acreditava ter chegado nas Índias, em Catai, Cipango, e passou a chamar os povos de índios, ele é parcialmente entendido por meio dessas referências. Além disso, ao trazerem essas descrições dos territórios e povos distantes, esses relatos medievais se tornaram modelos e referências sobre como narrar as diferenças. Eles também produziram um imaginário herdado da tradição medieval que foi mobilizado para essas narrativas. Esses relatos são referências importantes, inclusive na descrição dos aspectos
maravilhosos ou monstruosos que são associados aos indígenas. Por exemplo, né, um outro exemplo de um trecho do Diário do Colombo. O Colombo diz que ouviu falar sobre homens com cara de cachorro, de um olho só, e que praticavam antropofagia. Todas essas referências se encontram muitos desses relatos de viagens medievais. E junto com esses relatos, a gente também tem os bestiários, que a maior parte das pessoas, quando olham o termo bestiário, né, pensa que é algo das bestas. E aí a gente tem que lembrar que bestas são os animais e tudo mais. Então, durante a Idade Média, os bestiários, eles eram livros, né, eram obras que se propunham fazer uma compilação dos saberes e descrições sobre animais, principalmente. Tinham plantas e tudo mais, mas a ênfase era nos animais. Não só animais reais, cavalo, boi, etc., mas também animais imaginários. Esses bestiários, eles vão ser referências também para descrever os indígenas e o mundo natural do Novo Mundo. O segundo grupo que o Kalil apontou é o grupo das obras clássicas, né? Embora a América e os americanos tenham colocado em xeque alguns aspectos da antiguidade clássica, como, por exemplo, a questão da inabitabilidade das zonas tórridas, ou seja, daquelas porções entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que para alguns autores como Aristóteles, como o Plínio, vão ser inabitáveis, os europeus do período compartilhavam de uma cultura letrada, cujas referências eram encontradas nos autores greco-romanos, e essas referências eram centrais para a compreensão do mundo. Não vai ser diferente no processo de compreensão do indígena. Os autores da antiguidade greco-romana, eles vão fornecer um repertório de lugares, analogias, tipologias de seres, etc., que vão ser usados para a compreensão do indígena, para essa invenção do indígena. Referências várias, né? Uma das referências citadas na questão é a referência à ilha de Atlântida, né? Que é uma ilha mencionada por Platão, e que o Platão diz que era uma ilha como uma ilha continental, uma ilha gigantesca, maior que a Ásia e a África, que nessa ilha existiriam haveria um grande desenvolvimento humano e que seria habitada por um povo com uma sociedade bastante complexa, desenvolvida e tudo mais. E essa ilha, segundo a tradição greco-romana, ela teria sido dizimada por erupções vulcânicas e tsunamis. Essa teoria de Atlântida foi usada nas primeiras décadas após 1492 como uma referência para entender o continente encontrado. Mas, posteriormente, a gente sabe que autores como José de Acosta vão desacreditar, colocar essa referência como fábula. Há outras ilhas que, por exemplo, que também são associadas ao Novo Mundo, que faziam parte dessa referência greco-romana, como o Jardim das Hespérides, as Ilhas Afortunadas, que são citadas por autores como Oviedo, como Gonçalo Fernandes de Oviedo, ou mesmo pelo Colombo, são citadas essas ilhas. Outra referência greco-romana muito importante, né, nesse cenário de referências anteriores, são as Amazonas. Já na primeira viagem do Colombo, a gente sabe que o Colombo diz que ouviu de indígenas, cuja língua ele não conhecia, isso é, né, bastante curioso, ele ter reconhecido, que indígenas eles vão contar, segundo o relato do Colombo, que existia uma ilha habitada somente por mulheres. O Pedro Martí de Angleria também vai falar da notícia de um lugar, né, de uma terra de mulheres isoladas. Já mais posteriormente, o Gonçalo Fernandes de Oviedo vai fazer uma referência direta às Amazonas, né? As obras clássicas, então, elas vão fornecer uma série de descrições que vão ajudar nesse processo de invenção do indígena. E não menos importantes vão ser as referências bíblicas, né? A gente tem que pensar que a Bíblia, ela era o livro em que os ensinamentos de Deus, né, se revelavam. Para os homens do século XV e do século XVI, tudo que fosse necessário conhecer estaria presente de alguma forma na Bíblia. Daí a importância, né, da interpretação da Bíblia para conhecer aquele mundo. O José de Acosta, por exemplo, ele vai falar no final do século XVI que parece coisa muito razoável que um negócio tão grande como o descobrimento e a conversão do Novo Mundo, palavras dele, tem alguma menção nas Sagradas Escrituras. Então a gente vai observar que muitos autores vão associar lugares bíblicos à América e seus habitantes. Por exemplo, Tarsis e Ofir. Na Bíblia, são mencionados como locais onde o rei Salomão enviava navios em busca de ouro e riquezas,
E como na Bíblia não há uma localização exata e ninguém sabe exatamente onde era Tarsis e Ofir, muitos autores vão especular que o Novo Mundo seria essas regiões citadas na Bíblia, né? O Colombo, por exemplo, vai fazer referência dessas ilhas nos seus escritos. Em meados do século XVI, ainda foi enviada uma expedição, a expedição do Sarmiento Gamboa, em busca dessas tais ilhas de Salomão. É na Bíblia também que muitos autores vão encontrar referências para compreender a existência de gigantes no Novo Mundo, sobretudo nas regiões, né, austrais, ao sul do continente. Embora o primeiro relato sobre gigantes esteja presente na obra do Pedro Martí de Engleria, que eu mencionei anteriormente, que seria um gigante que viveria com sua família na região da Flórida, foi na região sul que a maior parte dos relatos sobre gigantes existiam. E aí, muitos autores vão falar vão fazer referências à Bíblia para entender esses gigantes. A gente sabe que os gigantes vão aparecer em Gênesis, né, como seres que viviam antes do dilúvio, e depois como seres que viviam, que ocupavam a terra prometida a Moisés, né? Por fim, para a gente fechar um pouco essas referências, a gente tem que lembrar que houve uma aproximação, né? Muitos autores, por exemplo, os religiosos Diego Duran, o Jerônimo de Motolinia, eles vão fazer referência aos indígenas como associado às 10 tribos do reino de Israel que se perderam após o cativeiro da Babilônia. E essa menção está no livro dos Reis e em algumas obras apócrifas. A mobilização desses referenciais foi constante e bastante variável, né? E dependendo do autor e tal. Mas elas eram peças fundamentais nesse processo de cognição do início da época moderna, né? E, embora o indígena americano fosse algo que o europeu não tivesse contato prévio, o seu processo de invenção não seria possível sem essas referências. Bom, Flávia, dando continuidade a esse tema, né, da invenção do indígena, quando a gente lê esses relatos do período colonial, que falam desse contato dos europeus com os indígenas, chama muita atenção algumas características pelas quais os indígenas são descritos, né? Então tem uma ênfase muito grande, né, na nudez, na prática dos rituais antropofágicos, né, os rituais de sacrifício. Então tem uma série de aspectos que são sempre ressaltados, né? Parece que às vezes que se eles não falam desses rituais, nem é indígena que eles estão, eles não estariam nem se referindo aos indígenas, né? Tão comuns que são esses aspectos nesses documentos. Então você poderia, por favor, falar um pouco sobre a forma como esses elementos são importantes para a construção da imagem dos indígenas? Esses elementos discursivos vão ser responsáveis pela construção dessa imagem, por essa invenção do indígena na cultura europeia. As descrições de costumes, os adjetivos empregados, as associações feitas com referências prévias, foram responsáveis por criar representações desses grupos, muitas vezes calcadas em idealizações, visões estereotipadas, visões etnocêntricas e conceitos que a gente tem que entender que esses conceitos vão ser mobilizados muitas vezes para inferiorização, para exclusão e para a classificação dessas sociedades. Eu acho que tem um trecho do Colombo, dos primeiros relatos que o Colombo faz sobre os indígenas, já logo depois do 12 de outubro de 1492, ele vai fazer um relato em que ele vai contar sobre o seu primeiro contato com os indígenas, e ele vai falar no trecho do diário a seguinte descrição dos indígenas. Os indígenas, para ele, vão ser amigáveis, ele vai acreditar que os indígenas converteriam facilmente à fé católica, ele vai enfatizar as trocas que ele faz com os indígenas, então as miçangas, gorros por papagaio. Ele vai falar que os indígenas andavam nus, que eram jovens, que tinham corpos bonitos, que não tinham ferro nem armas, né, e desconheciam isso. E tem um trechinho que ele fala assim: devem ser bons serviçais e habilidosos, pois noto que repetem logo o que a gente diz e creio que depressa se fariam cristãos. Me pareceu que não tinham nenhuma religião. Quando a gente olha essa descrição, a gente fala, bom, a princípio não é uma descrição negativa, né? Evidencia a docilidade do indígena, mas quando a gente atenta aos conceitos, às palavras empregadas, elas conduzem a legitimações de ações e de formas de desrespeito e também nos permite ver que a própria alteridade do indígena ela não é percebida. Quando a gente olha assim, por exemplo, é de conversão fácil ou não tem religião, pode perceber nesses relatos muito mais uma expectativa do Colombo e depois dos outros escritores sobre a religião do indígena e a conversão dos indígenas do que
propriamente os hábitos dos indígenas, né? Quando a gente pensa, quando há um relato sobre a nudez do indígena, que está já no primeiro relato do Colombo, há uma associação muito maior do indígena com a natureza do que com os elementos da civilização. Então, esse indígena precisaria ser civilizado. E quando o Colombo comenta, eles fazem trocas, eles podem ser bons serviçais, logo vem uma ideia de que eles estariam disponíveis para atender às demandas europeias. E assim, é muito curioso nesse relato, e quando eu li a pergunta, quando você fez a pergunta, me veio à cabeça, porque logo em seguida a gente tem um trecho do Colombo que ele vai falar assim, olha, eu vi nesses indígenas algumas feridas no corpo, né? E aí eu perguntei novamente, a gente não sabe como o Colombo perguntou e como ele chegou a essa conclusão, né? Uma vez que eles não dominavam, não falavam a mesma língua e ninguém dominava o idioma, mas, né? Ele já vai chegar à conclusão, ele vai supor que existiam outras pessoas, outras gentes nas ilhas próximas e que essas pessoas vinham à ilha com a intenção de capturar esses nativos e que eles se defendiam. E aí ele fala numa parte assim que esses outros indígenas vinham para capturar e fazer esses indígenas de escravos, né? Nesse trecho a gente pode, né, nessa passagem a gente pode perceber há uma visão positiva daqueles indígenas, dos primeiros contatos, mas também havia sinais que existiam outros que não eram, né, tão dóceis e que escravizavam. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que o Colombo estava no plano das suposições, mas no seu discurso a gente já pode observar indícios de práticas e justificativas posteriores. Nem todos os povos eram pacíficos, há alguns ferozes, e em relação a isso seria justo e legítimo recorrer à violência, inclusive para proteger outros grupos nativos que sofriam ataques. Quando a gente pensa nisso, a gente fala nessas legitimações criadas pelas formas como os indígenas são descritos, a gente está pensando que essas narrativas criam de descrições de práticas antropofágicas, de rituais de sacrifícios, elas foram frequentes nos relatos sobre os indígenas e se apresentavam não apenas como condenações de cunho religioso, mas também como algo que deveria ser estipado, mesmo que isso signifique guerra. As narrativas que envolvem a descrição dos indígenas, ao usar determinadas imagens como antropofagia, sacrifícios, práticas idólatras ou condenáveis, e mesmo as descrições positivas, né, como a bondade e a ingenuidade, elas conduzem a uma determinada interpretação do que seriam esses indígenas. E essa interpretação, ou melhor, essas interpretações, elas visavam, primeiro, determinar o lugar desses novos povos no mundo, que gênero de gente essas pessoas seriam e onde estariam dentro de uma hierarquia cujo topo, obviamente, seria ocupado pelo europeu cristão católico. Essas descrições de bondade, ingenuidade ou mesmo de antropofagia, sacrifício, elas tinham como objetivo, além de determinar esses locais onde esses novos povos ocupariam na hierarquia, elas também significariam como que esses povos poderiam atender às demandas dentro dos projetos colonialistas que se configuravam no período, sejam projetos da coroa, da igreja ou dos próprios conquistadores. E elas serviriam também para reafirmar a superioridade europeia. Porque mesmo os traços que eram elogiados dos indígenas eram traços que se aproximavam daquilo que era reconhecido como europeu e cristão. Esses elementos, né, eles vão conduzir a construção de uma imagem do indígena que não dá conta de compreender a alteridade desses povos. E por muitas vezes, essa percepção construída ela é estereotipada, mas ela conduz a legitimações de diferentes formas de desrespeitos e de violência, né? Sejam elas simbólicas, corporais ou patrimoniais. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
Flávio, eu acho que a gente conseguiu ver bem essa questão de como o europeu olha para o indígena e projeta uma série de referenciais, uma série de expectativas e acaba enxergando algo muitas vezes que não está ali na frente dele, mas que estava num livro que ele leu ou em algo que ele ouviu, em alguma imagem que ele tinha de um lugar distante, de um monstro, de algo exótico. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar também num outro aspecto que é fundamental para a gente entender essa invenção da América, que é a questão da natureza. Muitas vezes a América vai ser descrita como um paraíso ou como o contrário, né? Como um inferno verde, um local onde a natureza acaba impedindo qualquer forma de desenvolvimento. Enfim, são duas imagens que são muito recorrentes quando a gente vai pensar a natureza americana pelo olhar do europeu, inventada pelo europeu, né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho dessas representações da natureza por parte dos europeus? Elas variam ao longo do tempo? Elas são relacionadas aos indígenas? Como que o europeu identifica e descreve e inventa essa natureza americana? Tem uma variabilidade gigantesca nas formas de interpretar, de inventariar, de aprender a natureza americana, né? Os registros eles vão desde listas a relatos minuciosos, então não dá para colocar tudo dentro de uma mesma categoria. Essa variabilidade tem a ver com os indivíduos que descrevem, que têm ocupações diversas, intenções também muito diferentes e experiências distintas no continente, né? Dito isso, é importante que a gente notar que as primeiras narrativas sobre a natureza americana enfatizam a exuberância, né? Exaltam a benignidade, a fertilidade da terra, o clima ameno, traços que para alguns autores, alguns escritores, alguns letrados do período, vão aproximar a América do paraíso terrestre, que foi buscado durante séculos. Mesmo que os autores, né, não tenham atribuído essas características edênicas ou falado que a América é o paraíso terrestre, muitas vezes eles exaltam a natureza, né, a natureza americana é exaltada como exemplo, né, como uma forma de reconhecimento do poder divino, do poder do Criador, ou mesmo como uma forma de exaltação dos monarcas. Ora, essa natureza tão exuberante agora faz parte dos domínios do monarca Carlos V ou de qualquer outro monarca, né? Essa natureza, ela vai ser descrita como exuberante, mas ela vai ser apreendida e interpretada a partir de algumas estratégias, né? A gente pode pensar em estratégias dessa apreensão. E a primeira estratégia para aprender essa natureza vai ser a partir dos seus usos, né? Vai ser um viés bastante antropocêntrico. O que essa natureza como essa natureza pode ser usada e beneficiar o humano, porque essa era uma visão do período sobre como a natureza deveria ser entendida, né? E nesses relatos a gente vai encontrar muito relatos sobre medicamentos, alimentos. Então a natureza americana ela vai ser descrita a partir dos benefícios que poderiam ser obtidos por meio dela. Além disso, e a natureza americana aparece nesses registros coloniais compreendida a partir dos riscos e dos empecilhos que ela oferece na concretização de alguns projetos, né, por diferentes sujeitos. Então, a vegetação que é bastante densa e que impede o avanço ou que dificulta o caminho, os animais peçonhentos que parecem ser numerosos demais, os insetos, então, que tornam a vida do europeu que vai à América insuportável, árvores e plantas venenosas, né? Eu lembro de um relato de uma árvore que encontrei em várias crônicas, de uma árvore que podia matar o sujeito se ele cochilasse debaixo dela. Então, aquilo que você comentou sobre o inferno verde. Junto com as descrições desses animais e plantas que existem na América, a gente também era possível encontrar descrições de seres mitológicos, como grifos. E essas descrições, né, de animais mitológicos não era algo distinto do que a gente tinha de descrições de animais e plantas no Velho Continente. Então, quando a gente fala da descrição, da importância dessa caracterização da natureza para o Novo Mundo, a gente está falando também que essa natureza ela vai ser tão impactante que ela vai ocupar as descrições do continente americano. E eu concordo, por exemplo, com o que a Mary Louise Pratt diz, que ela pontua que os primeiros relatos que inventaram a América, como os relatos do Colombo do Vespúcio, eles vão descrever o continente americano como um espaço dominado pela natureza, um espaço vazio e atemporal, ocupado por plantas e por criaturas.
incluindo os homens. Essa imagem inicial do continente e da sua natureza também está presente no processo de reinvenção do continente, que vai ser operado lá no século XIX por autores como Humboldt. Essa forma de representar o continente faz com que o indígena fosse retratado como parte desse mundo natural. E nesse sentido, a gente tem uma deshistorização. O indígena é visto como atemporal, ahistórico, e não como parte de uma sociedade com dinâmicas e experiências próprias. Flávia, ainda nesse sentido, acho que deu para a gente mapear bem essa questão da natureza. Você poderia falar um pouquinho mais, dar alguns exemplos de como que a ciência europeia tentou traduzir, entender e, em última instância, inventar essa natureza americana? Primeiro, a gente tem que entender o que é ciência na Europa quinhentista, né? Nesse período não existiam fronteiras claras que separavam o que era ciência de crenças variadas, né? Então, para tentar pensar como a ciência europeia tentou traduzir a natureza americana, é preciso expandir a noção de ciência para além do que a gente concebe atualmente, né? Um segundo ponto é que se a gente toca especificamente no que é a história natural, que até o século XVIII era o campo do conhecimento dedicado à narração, descrição de animais e plantas e minerais, há um debate muito específico sobre o impacto da América nessa área de saber. Para alguns autores, a natureza americana, suas plantas, seus animais tiveram um papel marginal dentro da história natural que se desenvolveu na modernidade. De fato, quando eu estava no doutorado, quando a gente analisava as obras de história natural da Europa, a gente notava que poucas eram as espécies descritas pelos naturalistas do período. Elas se concentravam sobretudo na farmacopeia, ou seja, nos elementos que poderiam ser utilizados como medicamentos. Outros autores eles vão enfatizar, sim, que a natureza americana vai impactar a história natural por colocar um desafio, né, a essa história natural, abordar plantas e animais sem referências anteriores, ou seja, sem um repertório provido pelas autoridades clássicas e, por consequência, estimular outros aspectos no processo de cognição do mundo natural. De qualquer forma, a história do natural do período moderno, diferente do que se configura no século XVIII, não é uma ciência de caráter classificatório, como será depois do Linneu, mas ela é extremamente descritiva. E a história natural e a natureza americana, ela vai inserir nessa história natural com esse perfil. Então, vão ter muitas descrições das características físicas, tamanho, textura, comparações que vão aproximar com aquilo que o europeu conhecia. Essa é uma coisa que é bastante importante a gente pensar nas histórias naturais do século XVI e início do século XVII, é que tem uma quantidade muito maior de menções a plantas do que a animais. Isso explica não só pelo interesse maior da botânica, por questões medicinais, mas também pela facilidade de transporte. Era muito mais fácil você ter conhecimento de plantas, né, levar uma planta do mundo da América para a Europa que um animal, né? Então, basicamente, isso. Flávia, olha só, geralmente quando a gente estuda história na escola, existe a referência a um período colonial, é como se fosse algo mais ou menos homogêneo, né, que teria permanecido a mesma coisa, desde a chegada do Colombo lá no século XV até o final do século XVIII, quando começam ali os processos de independência no continente. Por outro lado, quando a gente pensa na invenção dos indígenas, isso também fica evidente, né? Parece que há uma certa homogeneidade. Então a minha pergunta é a seguinte: a forma como os autores lá do século XVI representam o índio é muito diferente do que seria produzido mais tarde, no século XVIII? Você poderia falar um pouco para a gente sobre essas mudanças e essas permanências? As representações dos indígenas se transformam à medida que as experiências dos europeus com os diferentes grupos étnicos americanos se constituem. Não é algo fixo, mas também a gente tem que não pensar numa ideia de progressivo, uma ideia de uma mudança progressiva no sentido evolutivo. E tem uma grande variabilidade. Alguns elementos que já no século XVI já tem alterações dessas percepções e há algumas rupturas nesse processo de invenção dos indígenas. Se a gente notar que no primeiro momento os indígenas, né, como o relato do Colombo indicava, que havia uma crença de que os indígenas tinham corpos bem feitos, bonitos, saudáveis, à medida que há o avanço da colonização, à medida que os indígenas morrem por conta do contato com bactérias e vírus com os quais eles não tinham imunidade, ou morrem ainda devido ao excesso de trabalho imposto, né, pelos colonizadores, essa percepção dos corpos dos indígenas como positiva, como corpos saudáveis, ela se altera.
E aí a gente começa a ver vários autores, ainda no século XVI, dizendo que os indígenas eram fracos, que os indígenas eram débeis, que os indígenas não eram capazes de trabalhar. E esses adjetivos, eles vão ter uma longevidade, vão ser reapropriados no século XVIII, nas descrições dos indígenas do século XVIII. Um outro ponto que é importante, ainda ligado a essas experiências, né, no processo de colonização, a gente tem que pensar que muitos dos europeus, especialmente os religiosos, quando começam a ter um contato com os indígenas, eles são bastante otimistas em relação à imagem, à possibilidade de conversão desses indígenas, né? Conforme o trabalho missionário ele avança, essa visão positiva também se dissolve, porque eles vão perceber, conforme avança o trabalho missionário, ele vai avançando, eles vão perceber que a conversão, ela não se efetivava da maneira como eles achavam que estava se efetivando. A conversão ao cristianismo não implicava um abandono dessas tradições, dos costumes, das crenças anteriores. E isso faz com que esses missionários passem a mudar a forma de encarar esse indígena e a associar a narrativas bastante negativas desses indígenas. Então, os indígenas passam a ser narrados a partir das suas idolatrias, dos hábitos que eram contrários aos dogmas católicos, e uma imagem de inconstância, de pouco confiáveis, que são adjetivos e que são representações do indígena que vão ser retomadas no século XVIII. Relações de trabalho, as experiências em relação à exploração do trabalho indígena, elas vão alterar essas percepções iniciais. Se o Colombo dizia que eles se mostravam bons serviçais, com o passar do tempo, especialmente com a recusa de muitos grupos à submissão de determinadas formas de exploração, essas recusas vão ser lidas pelos europeus como uma preguiça, como uma incapacidade do indígena de trabalhar. É claro que a gente não pode homogeneizar todas as representações, né? As relações que os europeus estabelecem com os diferentes grupos étnicos são variadas. Então, existem grupos étnicos aliados e grupos que vão guerrear com os europeus durante séculos, né? Como a questão dos mapuches e outras etnias indígenas. Mas o que a gente pode perceber é que muitas das representações negativas, elas estavam lá no século XVI e elas vão ser ressignificadas pelos autores do século XVIII, principalmente, né? Por que elas vão ser ressignificadas? Porque esses autores do século XVIII que constroem uma imagem negativa do indígena, eles usam as fontes do XVI. É lógico que os objetivos, a argumentação, a forma de imputação aos indígenas dessas características negativas são diversas no século XVIII, né? A forma de estruturar. Estou falando bastante da questão do negativo, né? Dessas imagens pejorativas do indígena. Mas a gente também não pode esquecer que no século XVIII há toda a criação de um mito do bom selvagem que também dialoga com o repertório de imagens sobre o indígena que foi construído previamente. O que tem de comum nessas visões positivas e negativas do indígena, né? O olhar do europeu sobre esse outro é extremamente etnocêntrico. O negativo ou o positivo do indígena descrito pelos europeus diz muito mais sobre o que o europeu valorizava e muito menos sobre o reconhecimento dos nativos, né, do continente americano em sua própria historicidade. Você está ouvindo Hora Americana. Ainda a respeito dessas representações do outro, Flávia, no caso dos indígenas, não é? Representações dos indígenas, o século XVIII foi marcado por um debate bastante amplo, não é? Envolvendo padres, intelectuais, políticos, os cientistas da época, a respeito do índio e da natureza americana. Os historiadores geralmente denominam esse debate como o debate do Novo Mundo. Você poderia explicar para quem acompanha o Hora Americana o que foi essa discussão e apontar alguns exemplos de autores que participaram do debate? O chamado debate do Novo Mundo, né, foi uma polêmica iniciada em meados do século XVIII, envolvendo intelectuais, políticos, letrados, em que se discutiu se a América, suas condições físicas, seus seres vivos e humanos, né, seres não humanos e humanos, seriam imaturos, inferiores em relação às condições e os seres vivos presentes na Europa. O principal trabalho que abordou essa questão é a obra do Antonello Gerbi, que a tradução para o português é intitulada Novo Mundo, História de uma Polêmica.
Essa obra é extremamente erudita e o Jedward vai reconstruir não apenas os argumentos daqueles que depreciavam o Novo Mundo, mas também vai apresentar defesas, né, elaborados por autores europeus e americanos. Autores como Conde Buffon, que é o George Louis Leclerc, né, que é o nome dele, Cornelius de Paul, o Abade Reinal, o Hegel, o filósofo Hegel, são um conjunto de autores que representariam, né, um grupo de pensadores que defendeu a debilidade da natureza americana, que estaria evidenciada, né, por seus pequenos animais, especialmente os mamíferos. Então não teríamos um elefante, teríamos a anta, né? Sua umidade, a existência de uma grande quantidade de animais tidos como pestilentos e danosos, como répteis, anfíbios e insetos, entre outros aspectos, evidenciariam a debilidade do continente americano. Contudo, esses caracteres detratores, eles não estariam somente restritos à natureza. Eles também definiriam os habitantes daquelas terras, que vão ser vistos como débeis, impúberes, preguiçosos, de maneira geral, degenerados, tá? Essa polêmica, ela vai se iniciar com o Buffon, com o Conde Buffon, que ele vai escrever uma obra que ele vai apontar a imaturidade e a debilidade do continente americano pelos seus animais vistos como inferiores. Por exemplo, quando ele vai descrever o leão da América, o puma, ele vai considerar ele menor, mais fraco, mais covarde. E todas essas características ele vai se estender a toda a natureza americana, inclusive aos humanos. O Buffon ele vai falar assim que, embora os indígenas tenham a mesma estatura dos homens do velho continente, né, dos homens europeus, o indígena, sob a influência dessa natureza hostil, era débil, pequeno, os órgãos reprodutores deles eram pequenos, eles não teriam barbas e pelos, eles seriam menos fortes que o europeu. Como que o Buffon vai explicar, né, essa debilidade dos seres americanos? Para ele, o continente americano, ele seria jovem, imaturo, ele teria recém-emergido das águas, ele seria úmido. Esse fato explicaria por que os seres que aqui vivem são tão débeis. Outros autores vão reproduzir, como o Abade Reinal, que eu já comentei, mas o grande detrator da América vai ser o De Paul, que vai falar, que vai levar essa visão negativa do continente América ao extremo. Ele vai falar, e especificamente do indígena, ele vai falar que eles eram selvagens, eles eram animais, que eles seriam obstáculos ao que a gente pode imaginar como civilização, que eles eram degenerados, indolentes, desprezíveis, feios, fracos. Então, todas essas descrições vão circular em meados do século XVIII. Como respostas, há uma série de autores que vão escrever defendendo a América. Então, principalmente jesuítas crioulos que tinham recém sido expulsos do continente americano, como Clavigeiro, o Padre Molina, ou ainda pensadores e cientistas como Humboldt, Benjamin Franklin. Esses autores, eles vão apresentar uma série de defesas contra as teses elaboradas pelo De Paul, principalmente, e outros escritores, e nessas defesas eles vão apontar a benignidade do clima, a exuberância da natureza, a fartura e a grandeza dos animais, a ferocidade dos animais, e eles também vão fazer uma série de escritos que eles vão recusar a imputação de covardia, de preguiça, de fraqueza aos indígenas americanos. É importante que a gente saliente que, embora pareça uma polêmica com dois polos antagônicos, né, muitos dos intelectuais envolvidos nesse debate, eles têm posicionamentos ambíguos, muitos dos quais eles podiam aceitar a tese de maturidade do continente americano, mas eles percebiam algumas limitações nessa forma de pensar. E eles podiam até rever os seus posicionamentos, como aconteceu com o Buffon, com o Conde Buffon, depois que o De Paul escreve suas obras. O Buffon ele vai falar, olha, a América ele é um continente jovem, imaturo, mas os americanos não são degenerados. Essa polêmica ela vai perdendo força ao longo do século XVIII, mas as teses de inferioridade americana elas vão perder a credibilidade efetivamente com os dados e com as observações que os naturalistas que percorreram o continente no século XVIII e começo do século XIX vão trazer, especialmente o Humboldt, que vai exaltar a natureza, a diversidade americana. Então, no século XIX, essa polêmica ela já não tem a vitalidade anterior.
Flávia, esse debate do Novo Mundo que você acabou de comentar, ele esteve muito ligado às questões relacionadas ao sentimento de pertencimento à América e mais para frente aos próprios processos de independência, né, que vão se espalhar pelo continente, né, a partir do final do século XVIII e que se iniciaram com a independência dos Estados Unidos em 1776. Pensando nisso, será que a gente pode falar de uma nova invenção do indígena a partir do surgimento dos Estados nacionais? E qual seria o lugar dos indígenas nesses países recém-criados? Eu considero que o lugar do indígena durante os processos de independência e no pós-independência foi bastante paradoxal. A imagem, né, o lugar ocupado pelo indígena foi bastante paradoxal. Ao mesmo tempo que alguns dos recentes estados nacionais que surgem após as independências reafirmam um passado indígena para a construção das suas identidades nacionais, por exemplo, o México e mesmo o Brasil, o indígena eleito para essa construção identitária não pertence aos grupos que são contemporâneos, não é um indígena do século XIX, um indígena que está vivenciando esses processos, mas é um indígena do passado ou mesmo um indígena não histórico, um indígena deshistoricizado, um indígena que não se opunha ao avanço do que era tido como civilização, ou seja, que não se opunha a uma cultura de matriz europeia, que não se importava muito com esses processos de aculturação. Então, sim, há o uso do indígena para construções identitárias, mas esse indígena não é um indígena que aceita o papel dele, né, por assim dizer. Ao mesmo tempo que há essa valorização, essa busca do indígena para construções identitárias, é no período do pós-independência, ou seja, no final do século XVIII e no início do século XIX, que a gente observa uma intensa campanha para livrar essas nações de legados e atrasos associados aos indígenas. Campanhas essas que vão desde a expulsão de terras, a desestruturação de sistemas tradicionais de posse da terra e até mesmo o extermínio de determinados grupos. É significativo, por exemplo, que após a independência dos Estados Unidos, a pressão por processos expansionistas das elites brancas vai aumentar em relação aos territórios indígenas, né? E culminando em 1830 com a Lei de Remoção dos Indígenas, que foi uma lei que determinou a transferência de populações inteiras para reservas, né? O século XIX, nos Estados Unidos em específico, vai ser marcado por guerras, como a Guerra dos Apalaches, que representavam resistências desses indígenas, né? E, nesse sentido, uma construção do indígena como selvagem, como aquele que é belicoso e tudo mais. O indígena, para elites brancas que governavam as nações americanas, vai ser caracterizado como sinônimo de barbárie e atraso, vistos como empecilhos para a concretização de aspirações liberais e ocupação efetiva dos territórios. Campanhas de extermínios, como as que se efetivaram na Argentina, né, a chamada Campanha do Deserto, não foram exceções. Mesmo quando a gente pensa no Brasil, quando a gente analisa o processo de expansão da cafeicultura aqui no sudeste brasileiro, a gente vê projetos de aculturação e o extermínio de grupos como os botocudos, Caigan, Caiapó. Então isso a gente sempre associa à Campanha do Deserto, mas não é uma exceção, né? Essa retórica do indígena como empecilho ao desenvolvimento, ela também vai estar presente em países que têm uma grande população indígena, como o Peru e o México. Os programas liberais que vão ser instaurados após a independência do Peru e o México vão pretender abolir as formas de propriedades comunais da terra. E quando esses indígenas que vão reagir a essas medidas liberais, eles vão, em seus processos de reação, eles vão ser vistos como um empecilho. Então, ao invés de aceitarem essa abolição das formas tradicionais, eles vão ser associados, né, nesse processo de reação ao avesso do trabalho, ao avesso do sistema capitalista que se impunha. Bom, Flávio, para a gente encerrar a entrevista, acho que é interessante a gente abordar um assunto que está permeando toda a nossa conversa, mas que ainda não apareceu diretamente, né? A gente conseguiu ver que esse processo de invenção do indígena não é algo que se restringiu ali à chegada dos europeus e nem mesmo ao próprio continente americano, né? A gente viu também que nesse processo os europeus recorreram a uma série de representações, estereótipos e também conceitos como o de raça. Então, é possível a gente associar esse processo de invenção dos índios com o surgimento de discursos racistas? A chegada dos europeus na América, né, ela vai colocar em contato não só os indígenas, né,
com os europeus, mas também os africanos, nesse continente, né, que vai ser denominado América. Então, esse contato com diferentes grupos étnicos vai inaugurar novas formas de distinção e, consequentemente, novas formas de hierarquização dos humanos. Essas novas categorias de distinção, elas vão ser pautadas nas diferenças físicas, né, entre essas populações. Um dos autores, chamado Teorias Decoloniais, que é o Aníbal Quijano, ele vai falar que, em uma das suas reflexões centrais sobre a colonialidade, ele vai falar que, durante a modernidade, né, há uma codificação das diferenças a partir da ideia de raça, ou seja, que há uma racialização das categorias de distinção social e, consequentemente, das relações de dominação. Isso é importante a gente pensar porque há a criação de identidades sociais e raciais como índios, negros, mestiços, mulatos, brancos, etc., que serão traduzidos no mundo colonial em espaços de poder permitidos ou vetados a determinados grupos e indivíduos. Na América, essas distinções socio-raciais vão ser calcadas nas diferenças físicas, elas vão dar origem, no século XVIII, inclusive a representações iconográficas, como as chamadas pinturas de castas. Pinturas de castas eram pinturas de um casal, uma mulher, um homem e seu respectivo filho ou filha. Então, geralmente tinha um homem branco com uma mulher indígena, né, e identificados como branco e indígena, e o filho que estaria identificado como mestiço. Essas pinturas de castas, elas são muito significativas porque elas evidenciam esse processo de racialização das diferenças. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente não pode afirmar que essa racialização das diferenças e essas distinções calcadas nas raças que foram presentes no período colonial, tem que ser cuidadoso para a gente não cair no anacronismo. Essas categorias socio-raciais presentes no mundo colonial, elas não podem ser confundidas com o racismo científico que se configura no século XIX, porque esse racismo ele vai estar fundamentado em uma base totalmente distinta, que é a base científica. As visões estereotipadas, os preconceitos e as imagens pejorativas dos indígenas constituídas ao longo do século XVI, XVII e XVIII foram apropriadas pelos discursos racistas do XIX, mas a gente não pode ver nessa apropriação um contínuo, um desdobramento, porque ela envolve uma ruptura importante naquilo que fundamentou o racismo científico, que é o conceito de ciência, e que dialogam com as ideias racistas na contemporaneidade. Bom, Flávio, então muito obrigado pela sua presença, foi uma ótima entrevista, acho que é um tema fascinante, super importante para a gente entender várias questões, tanto da história colonial como as suas continuidades, né, para o nosso presente, para outros períodos históricos. Aí essa questão dos indígenas é fundamental para a gente pensar a história das Américas. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho e espero que os ouvintes do podcast também gostem e se interessem pelo tema. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani. Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais, de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade. Neste episódio utilizamos as músicas La Llorona, de Maria Reina, Nada, de Lido Pimenta e Li Salmé, Arnak, de Eli Sapie Isaac e Ul Testacon, de Jeremy Dutcher. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!